Olá pessoal, então vamos começar com mais uma aula, tá? Vamos começar agora com o capítulo 7, tá? Agora a gente vai fugir um pouco da ordem, assim, natural do livro, tá? E a gente vai fazer uns saltos. Faz o capítulo 7, só a introdução, a gente vai para o capítulo 9, pulo 8, só a introdução do 9, e daí a gente passa para o capítulo 10, que vai ser o conteúdo mais importante. A gente vai voltar depois para esse capítulo 7, 8 e 9. Mas não vai ser tudo na ordem, tá? Acho mais adequado dar fora de ordem. Tá? Vamos lá então. Esse capítulo 7 aqui só tem praticamente uma página, tá? Introdução. O nome do capítulo é Álgebra das Proposições, tá? Então a gente não vai adentrar em nada desse capítulo aqui, tá? Então, basicamente a álgebra das proposições vou dizer, praticamente a mesma coisa que a álgebra de Boole, né? A álgebra de Boole, né? A álgebra de Boole é quando a gente trata com vezes e mais, e a barra em cima da negação e tudo mais, e faz aquelas operações com variáveis e tudo mais, e a gente vê a lógica de um ponto de vista algébrico, né, com operações de produto, vezes e assim por diante, e a gente faz contas como se estivesse fazendo uma álgebra dos números reais, só que com a lógica, tá? Então tem as suas propriedades particulares, nem todas são iguais aos números reais, mas muitas das coisas são iguais. Então a gente tem a similaridade e a gente trabalha com essa similaridade, tá? Bom, a álgebra das proposições é a mesma coisa, basicamente, só que a gente está tratando de um enfoque um pouco diferente. A gente vai utilizar, por exemplo, a condicional, a bicondicional, vai utilizar praticamente as mesmas regras que a gente usa na álgebra de Boole, só que então a gente vai tratar das proposições P, Q, R, só que com os conectivos E, ou, né, por exemplo, isso aqui, a gente vai, em vez de fazer o sentido da álgebra de Boole, que a gente faz, por exemplo, P vezes 1 igual a P, a gente vai fazer P e T equivalente a P. Então, é uma álgebra nesse sentido aqui. Tá? E aí a gente começa a usar algumas regras básicas e a gente vai aplicando essas regras básicas e deduzindo regras mais complicadas, equivalências mais complicadas, implicações mais complicadas do que aquelas regras que a gente viu, regras de inferência e tudo mais. Então, na álgebra das proposições, a gente tem... eu anotei aqui embaixo, eu já vou ler, né? A gente tem, nessa lógica da forma como o livro está construído, tá? A gente tem a regra de comutatividade para o E e para o O, a regra de associatividade para o E e para o O, a regra distributiva do E em relação ao O e do O em relação ao E, regra de De Morgan, que é a negação do parênteses com o E e o O, como transformar condicional e bicondicional e as leis da não contradição e do terceiro excluído, tá? Então, esse capítulo, o que eu resolvi fazer? Em vez de entrar no assunto de álgebra das proposições, que a gente vai falar só adiante, tá? Depois que a gente tratar bastante das regras, aí a gente vai voltar e tratar disso. Eu só decidi demonstrar algumas regras que aparecem novas, assim, deve ser bem simples as regras, aparecem nesse capítulo e que ainda não foram demonstradas. Tá? Então tem algumas regras, basicamente são 7 regras, tá? que ainda não foram demonstradas, e eu decidi colocá-las aqui com o mesmo intuito que eu fiz das regras, de ter antecipado as regras no capítulo anterior e no capítulo 5 e 6, que é antecipar para a gente fazer as tabelas verdades no início e depois parar de fazer tabelas verdades. Então, a gente vai adiantar e fazer todas as tabelas verdades para não precisar voltar depois que a gente estiver tratando das regras. Então, vai chegar um ponto, né, que a gente vai interromper o trabalho com tabelas verdades, né, e na verdade essa é a última aula que a gente vai fazer isso, e aí a gente vai começar a fazer outras coisas sem tabelas verdades. A gente não vai voltar mais ao assunto de tabelas verdades, tá? Então, a gente tem essas regras aqui. Uma coisa nova que a gente tem são duas proposições constantes, tá? A gente tem tratado como PQR, né? Proposições simples, proposições compostas, P, se P, então
Se P, então, RS, assim por diante. Só que a gente não tratou de duas proposições que são absolutamente fundamentais, que são as proposições constantes, tá? Então, a gente vai chamar de três formas. Ou T, o livro chama assim de T, vamos chamar de T de tautologia, ou true em inglês. O número 1 ou verdadeiro. Tá? E a outra é ao contrário, é C de contradição, 0 ou F. Tá? Então a gente pode ter uma expressão aqui, por exemplo, PIT. PIT. Tá? No sentido aqui, P e T, P é uma proposição simples que funciona como uma variável, então P pode ser verdadeiro ou falso, mas T não é uma variável. Apesar de ser T, é uma constante. Então T já assume o valor lógico de verdadeiro. Tá? Então se eu colocar P e uma proposição verdadeira, isso aqui vai ser equivalente, logicamente, a P. Tá? Aí a gente pode representar a mesma coisa como num sentido mais da álgebra de Boole, ou da álgebra das proposições, talvez, P e 1 é igual a P, ou ainda a gente utilizar a forma da álgebra de Boole, P vezes 1 é igual a P. E aí a gente vê, isso aqui é bem próximo do que a gente está acostumado dos números reais, né? Multiplicação por 1 resulta o mesmo valor da variável. Tá? Por isso que a gente diz que é um elemento neutro da conjunção. Neutro, ele não altera o valor segundo a multiplicação. É a mesma coisa, a gente costuma chamar de identidade. Né? Número vezes 1 dá ele mesmo. Tá? Mas elemento neutro no sentido de que ele é neutro, ele não altera o valor da variável quando multiplicado. Tá? É a mesma coisa que a gente vai ver aqui quando soma. P mais 0 vai dar igual a P. Então o zero é o neutro da soma. P mais 0 para qualquer P vai dar sempre P. Essas duas regras são exatamente iguais aos números reais. Tá? Então, como é que a gente vai demonstrar isso? Por exemplo, vamos pegar essa primeira aqui. P e T equivalente a P. A gente vai chamar de elemento neutro da conjunção. Tá? Então a gente está fazendo álgebra de Boole e em algum momento a gente chega em T, numa proposição verdadeira, ou no 1, né? Então a gente vai ter que tratar dessa multiplicação por 1. Então quando a gente vai construir a tabela verdade para demonstrar isso aqui, a gente teria que construir a tabela verdade. A princípio seriam duas letras, né? P e T. Só que T não é uma variável, P está constante. Então na verdade a única letra, a única variável vai ser P. Então a tabela verdade vai ter só duas linhas. Só tem uma proposição simples que pode variar, que é P. Então eu coloquei aqui P, V e F, duas linhas. E aí eu coloquei uma coluna com T. Eu coloquei igual a 1 igual a V. Tá? O que acontece? T é verdadeiro nos dois casos. Ela não tem possibilidade de ser falso, verdadeiro ou falso. É sempre verdadeiro. Sempre uma tautologia. Tá? Então eu vou construir P e T. Aqui, P e T. Eu vou pegar essa coluna e essa. A regra do E é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Então vai ficar verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Então vocês reparam que P e T deu verdadeiro e falso, que é a mesma coluna de P. Verdadeiro e falso. Portanto, P e T é equivalente a P, que é a regra aqui do elemento neutro da conjunção. É assim que a gente demonstra. Tá? Da mesma forma, a gente vai colocar o C, que é a contradição, vai ser sempre falso. Falso, falso. Tá? Então, apesar de ser P, T e C, perdão pelo latir dos cachorros, P, T e C, a gente não vai ter 8 linhas, como se tivesse 3 variáveis. Tá? Eu vou dar uma pausa aqui e vou esperar eles pararem. Vamos lá, então. Vou voltar aqui. Bom, eu vou começar pela terceira. Vou continuar. Elemento neutro da disjunção. Então, P ou C é equivalente a P, que é a mesma coisa que P mais 0 igual a P. Tá? Então, a gente vai ter que fazer. Tem a coluna P, que a gente já fez. C, que é falso, falso. P ou C, aqui. Tá? Então, P ou C, verdadeiro ou falso, ou C é falso ou falso. Regra do ou é verdadeiro quando pelo menos uma é verdadeira, vai ficar verdadeiro ou falso. Então, de fato, P ou C equivalente a P, está demonstrada essa regra aqui, P ou C equivalente a P.
Tá? Bom, aí a gente tem o elemento absorvente, a gente chama assim, elemento absorvente da conjunção. Então isso aqui a gente está utilizando o elemento neutro da soma, que é o zero, né? O elemento neutro da soma, na multiplicação. Então quando a gente multiplica P vezes o neutro da soma, zero dá zero. Essa regra, P vezes zero igual a zero, que é a mesma coisa que P e C equivalente a C, é a mesma estrutura dos números reais, né? Todo número multiplicado por zero dá zero. O que a gente vai ter que vai ser diferente é quando a gente faz o elemento neutro da multiplicação, que é o 1, P vezes 1 igual a P, quando a gente soma o neutro da multiplicação. Então, P mais 1, ó, é o contrário, tá? Aqui eu estou fazendo multiplicando o neutro da soma. Então, juntando a soma e a multiplicação, tá? E aqui eu estou somando o neutro da multiplicação. P mais 1 nos números reais não tem nenhum resultado específico. P mais 1 é P mais 1. X mais todo número mais 1 é mais 1. Não vai dar nenhum número especial. Mas na álgebra de Boole tem uma simetria perfeita entre o vezes e o mais. Então, se P vezes 0 é 0, P mais 1 é 1. Todo número somado com 1 dá 1. Ou seja, ou verdadeiro dá sempre verdadeiro. P mais 1 igual a 1. Isso aqui, essa das 4, essa aqui difere dos números reais. Essa regra não vale nos números reais, só na álgebra de Boole. Tá? Então, a gente vai ter que representar essas duas. P ou T equivalente a T e P e C equivalente a C. Então, P e T, perdão, vou começar por essa aqui. P e C, P e C, VF, FF. Então, quando faz o E, é verdadeiro. Só quando ambas são verdadeiras, nunca dá verdadeiro. Então, dá falso, falso. P e C equivalente a CC, a C, que é falso, falso. E a última, P ou T, pega a coluna P, VF, a coluna T, VV, faz o ou, é verdadeiro. Quando pelo menos uma é verdadeira, vai dar VV, que é equivalente à coluna T. P ou T equivalente a T. Está resolvido isso, tá? Mais uma regrinha. Aí, a gente tem outras regras que são mencionadas no capítulo. Então, a gente já tinha visto uma regra da absorção. Né? A regra da absorção dizia assim que se P, então, P e Q, implica, logicamente, se P, então, Q. Então, na condicional, se P, então, P e Q, que aparece o P tanto do lado esquerdo como do lado direito, ele é absorvido e desaparece. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, a gente envolve o E e o OU. Quando a gente coloca P, I e entre parênteses P ou Q, tá? No caso aqui, o Q é absorvido, ele desaparece e o resultado dá equivalente a P. E se a gente tiver P ou P e Q, o resultado também absorve o Q e o resultado é equivalente a P. Tá? Essas duas regras aqui que você tem que demonstrá-las. Mais uma vez, tudo que vale para o E e o OU, a gente inverte o OU e o E e continua valendo. Tá? Essa simetria é perfeita. No formato da álgebra de Boole, se eu multiplicar P vezes P mais Q vai dar P, e se eu somar P mais P vezes Q, o resultado vai dar P. É as mesmas regras. Tá? Eu não estou demonstrando essas regras aqui. Eu estou deixando de exercício e não vou nem colocar gabarito, tá? Essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem, que a gente já fez bastante tabela verdade. Eu acho que nesse momento realmente não é tão necessário fazer essas. Bom, a gente tinha visto que a condicional era equivalente a não P ou Q. Não P ou Q. Se a gente utilizar a negação com a regra de De Morgan e a regra da dupla negação, a gente consegue deduzir que isso aqui vale P e não Q. Eu vou até colocar aqui, eu não tinha colocado, mas eu vou colocar a demonstração da negação da condicional como um exemplo da álgebra das proposições. Tá? E por fim, a negação da bicondicional, negação de P sem somente CQ, é equivalente, né, à negação de pelo menos uma delas. Uma delas é negada sem somente ser a outra. P sem somente ser não Q. São duas formas de fazer negação da bicondicional. Tá? Eu vou colocar eu vou adicionar isso aqui, isso que eu falei eu vou colocar por escrito aqui. Tá? Então, para esse capítulo é basicamente isso.